Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Teoria Macroeconômica 3 do nosso curso de Economia aqui da UF Campus, né? Bom, hoje a gente vai falar do tema da dominância fiscal e dominância monetária. Então, na última aula a gente terminou falando que para o bom funcionamento da política monetária, isso, claro, sobre a visão ortodoxa da economia, né, a visão heterodoxa, que principalmente a keynesiana tem uma visão particularmente diferente sobre isso, né? Mas isso vocês vão estudar lá em Macro 4. Aqui em Macro 3 a gente vai ver então qual é a visão ortodoxa sobre isso. E na ortodoxia econômica, principalmente que a gente chama atualmente do novo consenso macroeconômico, isso que eu falei um pouco também em aulas anteriores, que desde 2007 aí vem sofrendo muito aí com a realidade, né, com a nova realidade imposta após a crise do subprime e as sequências de crise que vieram logo em seguida, a crise do euro, certo? E agora, mais recentemente, essa crise que a gente está vivendo aí, que antes mesmo da pandemia, a gente já tinha uma crise mundial instalada, né? Acho que a pandemia veio só para colocar realmente a pá de cal aí em tudo, né? Mas, enfim, na visão ortodoxa, que a gente ainda chama de novo consenso macroeconômico, mas que daqui a pouco vai ser velho, né? Já vai estar ultrapassado, mas dentro desse consenso, a gente vai ver que a política fiscal e a implementação dos seus instrumentos, né, ela tem que estar de acordo com os objetivos da política monetária, né, e isso é o que a gente vai falar um pouco para o bom funcionamento da política monetária, para que a política monetária atinja os seus objetivos, tá? Senão a política monetária, caso a política fiscal esteja em desacordo, né, a implementação dos instrumentos da política fiscal esteja em desacordo com a implementação dos instrumentos de política monetária, ambas as políticas vão ter ineficácia aí no seu funcionamento. E aí a política monetária, que seria a principal responsável por ajudar a alcançar o objetivo principal da política econômica como um todo, seria totalmente ineficaz e não conseguiria atingir que o governo conseguisse atingir esse objetivo, né? Então, na verdade, as duas políticas, como eu disse, terminando a aula passada, elas têm que estar em harmonia, né? Elas têm que estar em harmonia para que uma não atrapalhe a outra e não atrapalhe a realização do objetivo final da política econômica como um todo, né? Então, é um pouco disso que a gente vai falar na aula aqui de hoje, tá? Então, a primeira pergunta é: quem coordena a política econômica, né? Então, coloquei para vocês aqui as duas engrenagens aqui da política econômica. Uma seria o próprio governo, através do chamado, aqui no Brasil, né, agora Ministério da Economia, né? Certo? Aí sobre o governo Bolsonaro mudou de nome, agregou algumas pastas e agora chama-se Ministério da Economia, né? E aqui é a outra engrenagem que eu coloquei aqui para vocês. E aqui é a outra engrenagem que eu coloquei para vocês, que é a engrenagem do Banco Central, né? Então essas duas engrenagens elas têm que estar funcionando de modo bem articulado, né? Para que a política econômica realmente tenha eficiência. Então a pergunta é: quem realmente que dá o norte aí da política econômica? O Banco Central ou o Ministério da Economia, né? Então, no caso aqui, se fosse o Ministério da Economia, haveria um foco maior na política fiscal como um todo, né? Porque o Ministério da Economia, na verdade, ele é o responsável pela política fiscal e tributária, né? Então a gente não pode confundir isso, né? Então, vocês aprenderam até agora, o Ministério da Economia, apesar de em muitos países, e aí no Brasil havia aí uma
uma interferência muito grande do Ministério no Banco Central, né? Mas a política monetária, ela é uma atribuição do Banco Central, certo? E dentro de uma estrutura aí, do arcabouço ortodoxo da economia, que a gente está falando aí do novo consenso, né? Essa interferência do Ministério da Economia no Banco Central e na política monetária nunca é bem vista, tá? Então, quanto mais independente, isso a gente vai falar mais para frente, né, sobre a independência, a autonomia e dependência do Banco Central, de modo detalhado, né, mas quanto mais independentes são as ações tomadas pelo Banco Central e as regras que ele segue com relação ao Ministério da Economia, mais bem visto é isso dentro de um arcabouço aqui ortodoxo da economia, tá? Então aqui a gente tem que separar as coisas, né? Dentro da ortodoxia as coisas têm que ser bem separadas, né? Aqui você tem a política monetária sobre a coordenação do Banco Central e aqui você tem sobre a coordenação do Ministério da Economia, tá? A política fiscal e tributária, tá? Então essas coisas têm que estar aí, elas têm que estar bem separadas, quem coordena o quê, certo? E a pergunta é, de modo geral, quem coordena a política econômica? Então quem coordena o quê? Então é essa a resposta, o Banco Central coordena a política monetária e o Ministério da Economia e o governo coordena a política fiscal e tributária, ok? Mas quem coordena a política econômica, entendendo aqui como política econômica, ou política macroeconômica, né, são as políticas fiscais e monetárias. Então, as duas em conjunto. Então, na verdade, quem coordena as duas em conjunto, então quem tem a liderança de atuação, né? Não só falando aqui de independência do Ministério com relação ao Banco Central e vice-versa, mas, na verdade, qual é a política que é a principal dentro dessa estrutura, tá? Qual é a política principal dentro dessa estrutura, certo? E qual é a política que vai utilizar os seus instrumentos para auxiliar com que a outra, certo? Possa atingir, a principal, né? Possa atingir os seus objetivos. Isso porque, como eu terminei a última aula, e vou repetir aqui para fixar bem na cabeça de vocês, é porque até esse momento vocês viram as coisas de maneira dicotômica, né? A gente olhava lá os exemplos, né? Desde a Macro 2, os modelos ESLM, a coisa... E mesmo no modelo que eu mostrei nas aulas anteriores, no módulo 2 do nosso curso, a coisa é vista de maneira muito dicotômica, no sentido de que quando a gente vai fazer uma simulação de política monetária, parece que a política fiscal está neutra ali, paralisada, né? E basicamente nada acontece do lado fiscal. E vice-versa, quando a gente fazia uma simulação de impactos da política fiscal, parecia que o lado monetário ali estava neutro, né? Com exceção ali por exemplo, do exemplo do Milton Friedman, né, que me vem na cabeça aqui agora, que dizia, quando se faz política, ali já é um aceno com relação a isso que a gente tem que pensar agora, né? Então, Milton Friedman, nesse sentido aí, foi bastante inteligente ao colocar isso, porque ele disse, olha, uma política fiscal de gastos do governo, ela vai, na verdade, ampliar a moeda. Então, na verdade, ele já demonstra ali uma relação entre política fiscal e política monetária. Certo? E é nesse sentido que a gente tem que ver as coisas, né? A gente não pode ver as coisas de maneira dicotômica, como se estivesse implementando política monetária e nada acontecesse do lado fiscal. E vice-versa, como se estivesse aplicando política fiscal e nada acontecesse do lado da política monetária, né? Isso é uma maneira ruim de ver e analisar as coisas. Na verdade, você tem que ver a relação em conjunto. E um bom macroeconomista, para
Para vocês que gostam de macro, para quem gosta de macro, que ser um bom macroeconomista, entender muito de macro, né? E vocês, mesmo quem não gosta, colocar aqui que além disso a gente poderia pôr uma outra engrenagem aqui. Essa outra engrenagem, aí eu não coloquei aqui, não faz parte da ementa da disciplina aqui de macro 3, né, tá, gente? Mas vai fazer parte lá de monetária e de outras disciplinas, né? Por exemplo, se a gente botar aqui mais uma engrenagem aqui do balanço de pagamentos, então da relação, né, e do resultado da taxa de câmbio aqui, por exemplo. Então, da relação disso tudo com o mercado externo, a gente teria mais uma engrenagem. Então, além disso, né, para a gente ter a análise completa, então, né, você tem que botar aqui não só também a engrenagem da relação com o mercado externo, e mais uma engrenagem que eu posso colocar aqui também da relação com o mercado financeiro. Aí você teria uma visão bem ampla e legal sobre os efeitos aí da política econômica. Mas por enquanto, né, nessa disciplina, vamos ficar por isso aqui, já é um passo muito bom adiante que estamos dando aí para vocês aí a nível de graduação, né, em economia, tá bom, gente? Então, essa relação tem que ser vista em conjunto, porque quando o governo adota uma medida de política fiscal, certo? Ele tem que pensar quais os impactos disso, não só no mercado e na sociedade, tá? Mas também nos impactos disso na atuação do BC e na eficácia da política monetária. E vice-versa, quando o BC implementa uma política monetária, ele não tem que estar olhando só a reação do mercado e da sociedade. Ele tem que estar olhando também qual é o impacto disso para o governo, certo? Porque isso tem uma relação, uma política, então ela vai impactar a outra, e é disso que a gente está tratando nessa aula, tá? E aí se você bota aqui balança de pagamentos e mercado financeiro, aí você vai ver ainda aí uma imbricação de impactos aqui uns nos outros, né? Que aí vai representar com mais fidelidade a realidade econômica, né? Certo? Então, é nesse sentido que a gente não pode ficar aqui estático, olhar de forma isolada, né, isso, e abstrata apenas uma política como se a outra praticamente não existisse. Então, foi esses os esquemas lá, ISLN, até boa parte das políticas, dos exemplos de efeitos de política econômica que a gente mostrou anteriormente. Bom, então dentro dessa estrutura a gente vai ter uma política econômica que a gente vai chamar de política econômica ativa e a outra política econômica ela tem que ser a passiva. Então a política econômica ativa é aquela que possui autonomia para estabelecer os seus objetivos e instrumentos que vai utilizar sem considerar as ações da autoridade passiva, certo? Então, por exemplo, se a política monetária for a política ativa, certo? E o Banco Central, na verdade, então, vai ser a autoridade ativa, neste caso, ele não precisa se preocupar com o que, a princípio, né, gente? Não precisa se preocupar a princípio, pensando, né, que a gente vai ter um ministério da economia trabalhando em prol da política monetária. Então, a princípio, o Banco Central não deveria se preocupar com o que o Ministério da Economia está fazendo. Porque, a princípio, então, o Ministério da Economia ele passa a ser, então, nessa estrutura, a autoridade passiva. Então, o Ministério da Economia ele vai trabalhar toda a sua política, né, fiscal e tributária. Ele vai trabalhar no sentido em prol da política monetária, ou seja, que não interfira na política monetária. Ok? E aí eu já vou dar exemplos sobre isso, tá?
Então, a autoridade passiva é essa que vai estar sujeita às ações da autoridade ativa. Tá, gente? Então, se é a política monetária ativa, a política fiscal tem que adotar instrumentos que não interfiram nos instrumentos da política monetária para que não interfira na realização dos objetivos da política monetária, né? Se for o contrário, aí sim, aí é o Banco Central que tem que trabalhar em prol da política do Ministério da Economia. E aí o objetivo vai ser determinado pelo Ministério da Economia, e não pelo Banco Central, ok? Então a gente tem dominância monetária quando o arranjo de política econômica está estruturado com a política monetária ativa e a política fiscal passiva, né? Então aí eu botei alguns exemplos de dominância monetária, né? Então a gente tem aí o regime de metas de inflação, por exemplo, e sobre esses regimes que eu vou falar aqui agora, vocês vão estudar detalhadamente na disciplina Economia Monetária e Financeira. Aqui eu estou utilizando apenas como exemplo, tá, gente? Então o regime de metas de inflação é um exemplo de um regime que tem que ter a dominância monetária, ou seja, o Banco Central ele tem que ser a autoridade ativa, o Ministério da Economia tem que trabalhar em prol dos objetivos aí colocados pelo Banco Central. Então a gente tem um regime de meta de inflação que é utilizado no Brasil desde julho de 99, que eu já citei em outras aulas, que é um regime com base no novo consenso macroeconômico, e que eu falei aí anteriormente, que esse consenso já daqui a pouco vai ser chamado de velho, né, porque esse modelo ele já está aí rumando a ser superado, né? Então no Brasil, já falei em outra aula que ele sofreu uma tentativa já de flexibilização lá no fim do governo Lula, já respondendo à crise do subprime, e durante o governo Dilma, mas que não foi ali aquela tentativa de flexibilização, não foi assim, não obteve muito sucesso, né? Então a gente acabou, né, a gente no caso dos governos posteriores, né, do Michel Temer, agora do Bolsonaro, acabaram decidindo por retornar e manter esse modelo em funcionamento, apesar dele já ser totalmente retrógrado em relação à realidade, totalmente ultrapassado em relação à realidade que a gente vive, né? Então é urgente que países encontrem aí, e a teoria econômica possa dar luz nisso, a uma nova estrutura aí de política econômica. Então eu vou mostrar aqui algumas opções, né, com base em que de repente pode se formular alguma coisa nesse sentido, né? Mas enfim, ele é o que é atualmente utilizado, e nele o BC fixa, né, uma meta aí para a taxa de juros, tá, gente? Com o objetivo, né, na verdade, de influenciar lá as expectativas de inflação e ao influenciar as expectativas de inflação, levando em consideração que os agentes são racionais e acompanham aí tudo que o BC está fazendo, então o BC sendo transparente, ele vai com essa sinalização da taxa de juros conseguir levar e aí controlar a expectativa de inflação, que funciona como âncora para estar prendendo ali a inflação, né, isso dentro do que a gente chama das metas de inflação, né? Então a inflação é como se ela fosse um navio ali flutuando na água, e você precisa então de uma âncora para esse navio não sair, né, navegando, então ele tem que ficar ali ancorado próximo à sua âncora, que é a expectativa de inflação. E essa expectativa de inflação estando dentro das metas de inflação, não é isso? A gente vai ter o cumprimento ali do objetivo. Então é a política monetária, através
do controle da liquidez do chamado mercado monetário, que vai conseguir fixar essa meta, que é uma meta juros, né, a meta da Selic, num determinado patamar, que é o suficiente para manter ancorada a expectativa, né, manter a âncora da expectativa de inflação e manter a inflação estabilizada aí dentro das metas de inflação. Então, é o Banco Central, então, a autoridade ativa, né? É ele que é a autoridade ativa, e aí o Ministério da Economia é a autoridade passiva. Ele tem que adotar os instrumentos de política monetária de forma que não atrapalhe o objetivo aí do Banco Central e a utilização do instrumento. Então, de que forma, por exemplo, nessa visão, o Ministério da Economia atrapalharia aí o Banco Central na utilização do seu instrumento, por exemplo? Então, se o governo vai lá e começa a gastar demais, ao ponto dele precisar aumentar a liquidez da economia, emitir moeda, ao emitir moeda, aumentar a liquidez, a taxa, ele vai aumentar a liquidez ali no mercado monetário, e ao aumentar a liquidez, não só no mercado monetário, mas na economia como um todo, ele acaba interferindo na fixação da taxa de juros. Ou seja, a taxa de juros vai ser diferente daquela taxa de juros que o Banco Central precisa e tinha como meta. Ok? E aí a expectativa de inflação, ela vai... É como se a âncora, né, se soltasse ali da onde estava e não fosse uma âncora insuficiente, né? Então é como se o navio começasse a andar, mesmo que lentamente, com essa âncora, arrastando essa âncora, né? Então a inflação é a inflação, na verdade, querendo ceder, que é o navio querendo ir embora, né? E aí, quanto maior a velocidade aí desse navio, maior é a inflação. A gente pode chegar aí, uma hiperinflação seria um navio aí veloz, né? Arrastando essa âncora, e quando chega na hiperinflação, então você nem tem âncora mais. Aí arrebentou a corrente lá da âncora e o navio foi embora. Ok? Mas a princípio seria, se o governo interfere ali, ele estaria tirando força dessa âncora, que é a expectativa de inflação. Aí os agentes começam a olhar para essa ação do governo, são agentes racionais, e começam a aumentar a expectativa de inflação. Ao aumentar a expectativa de inflação, na verdade, você está tirando força dessa âncora. Aí o navio vai começar a andar. Ok? E aí há o risco de chegar a esse nível que eu falei da corrente arrebentar e o navio ir embora, que aí seria a inflação disparando, né? Então vejam isso, a âncora é a expectativa de inflação e a inflação resultado, né, que é o resultado futuro, está amarrado a essa expectativa, está acorrentado ali essa expectativa. Então, se essa âncora é forte, se o governo não interfere, por exemplo, com a sua política fiscal, na determinação da taxa básica de juros, ok? Certo? Então, a taxa básica de juros seria como se fosse a maneira como o marinheiro lá joga essa âncora, né? O responsável por jogar essa âncora, que aí na verdade é o Banco Central, sempre jogando essa âncora. Se ele precisa aumentar o peso, aí na verdade se o governo faz isso, de tirar a força, né, de emitir moeda para fazer seus gastos, né, aumentar a liquidez da economia para fazer seus gastos, aí vocês vão estudar em monetária as formas que isso pode acontecer, né, que são os diversos instrumentos de política monetária. Aí, do outro lado, o Banco Central, que é esse cara que é responsável por manter essa âncora firme lá, ele vai estar fazendo ao contrário, né? Então, ele vai estar tentando pôr mais força nessa âncora. E pôr mais força nessa âncora é elevar mais a taxa de juros. Ok? Então, de um lado, o governo, se as políticas não estão em harmonia, de um lado o governo vai
vai elevando seus gastos e vai imprimindo dinheiro, moeda para poder fazer seus gastos. Isso interfere na âncora, né? Que é a expectativa de inflação, porque os agentes vão começar a achar então que no futuro a inflação vai ser maior, então tira a força da âncora, mas ao mesmo tempo, para você manter essa âncora firme lá, o Banco Central é aquele marinheiro que vai tentar manter a âncora mais firme possível lá. E aí o instrumento para fazer isso que esse marinheiro utiliza é a taxa de juros. Tá, gente? Então, ele vai aumentar a taxa de juros, né? Ele vai tentar aumentar a taxa de juros. Então, de um lado o governo coloca e abaixa a taxa, coloca dinheiro e abaixa a taxa de juros. Do outro lado o Banco Central tira dinheiro e eleva a taxa de juros, né? Então fica uma autoridade ali brigando com a outra. Isso aconteceu em vários momentos da história aí, da economia brasileira. Vocês estudaram lá em economia brasileira alguns exemplos. Quando não havia coordenação nenhuma entre as políticas econômicas, principalmente lá os modelos dos anos 80, e aí vocês estudaram o Plano Real, que aí foi o primeiro modelo, já com base nessa visão ortodoxa, que precisava dessa coordenação entre as políticas, né? Então o ideal é que realmente, se o Banco Central quer atingir uma determinada taxa de juros, a política fiscal tem que manter um nível de gastos aí prudente, né? E aí o que a gente chama isso do resultado primário lá do governo, né? O chamado superávit primário, né? Então o governo tem que buscar esse superávit primário. Se ele ficar tendo déficits primários, como está acontecendo recentemente, a tendência é de que o Banco Central perca a eficácia aí com a sua política monetária nesse sentido, né? Bom, mas além do regime de meta de inflação, a gente também tem outros regimes aí nesse sentido, que eu disse que de repente seria aí outros regimes que a gente poderia pensar, né, como possíveis caminhos aí ou não, né? Aí a gente tem que analisar, porque na verdade a gente tem a outra opção, que é o regime de metas cambiais, ok? O regime de metas cambiais, que é um regime, na verdade, que é uma preocupação para países que sofrem muito com a sua relação com os países, com o resto do mundo, né? Então seria o caso brasileiro, né? A gente sabe muito bem, vocês estudaram lá um pouco de economia brasileira e viram que sempre o gargalo aí dos modelos de desenvolvimento, industrialização, né, de fomentação do mercado interno brasileiro, das suas indústrias, né, desenvolvimento do país sempre acabou sendo estrangulado pela sua relação com o mercado externo, principalmente o resultado da sua balança de pagamentos, né? É ali realmente que todo modelo se esgota. Então muitos autores, aqui principalmente que são autores mais da linha keynesiana, defendem que para o caso brasileiro, para países como o Brasil, que são países, claro, que possuem algum grau, né, de relação com o resto do mundo, não só na sua balança comercial, mas também nas suas transações correntes, esse seria um modelo mais adequado, né? Então, o que é esse modelo, então? Esse modelo ele foi utilizado no Brasil durante o Plano Real, tá? Então, foi a primeira opção, na verdade, lá do Plano Real, né? Teve até uma primeira opção, tá, gente? Só me corrigindo aqui, durante ali, acho que 8 ou 10 meses, tá, gente? Que foi a utilização do modelo à la Friedman, né? Mas se utilizou só no máximo ali no primeiro ano ali do Plano Real, e depois ele foi substituído por um regime cambial, né? Então, no caso, nesse regime cambial, né, o BC define a taxa de câmbio
sem se preocupar com o impacto sobre o BP, tá? Balanço de pagamentos como um todo, tá, gente? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, eu não vou detalhar muito também, porque isso é tema da disciplina Economia Monetária e Financeira, é lá que vocês vão aprofundar isso aqui, tá bom, gente? Então, é só para usar como exemplo que, na verdade, aqui o BC vai perseguir uma taxa de câmbio, como foi feito lá, pode ser uma taxa de câmbio fixa, nesse período foi utilizada inicialmente uma taxa de câmbio fixa de R$1 para $1, tá? Mas logo depois o governo foi flexibilizando isso, foi chamada taxa de câmbio, né, deslizante, ele foi desvalorizando devagar a taxa de câmbio até chegar a um valor maior, para ela também desvalorizar muito rápido, né, mas sempre uma taxa de câmbio que só não poderia ser uma taxa de câmbio livre ou flutuante, como a gente chama, né? Ela tinha algum grau de fixação e determinação aí, e controle aí pelo Banco Central. Mas o grande calcanhar de Aquiles desse modelo foi a acumulação de reservas aí pelo Banco Central, né, e que repassa isso lá para o governo, né? Então, na verdade, essa acumulação de reservas, que a gente chama de reservas internacionais, elas são muito importantes quando o governo quer controlar a taxa de câmbio, né? Então vocês já viram isso um pouco também em economia internacional, né? Que ao tentar controlar a taxa de câmbio, se ela ameaça, por exemplo, desvalorizar, significa que está faltando dólares aí no mercado doméstico para os agentes fazer suas transações, né? Então o governo tem que ofertar esses dólares para manter aí a taxa de câmbio no nível que ele deseja. Então, ao fazer isso, ele vai se desfazendo das suas reservas, né? E aí chegou até o ponto que em 99, né, no início ali de 99, foi tamanha a fuga de dólares do Brasil para o exterior. Então o mercado ficou aí com muita escassez de dólares, e o governo já não tinha mais dólares, né, o Banco Central já não tinha mais dólares para manter essa taxa de câmbio, e acabou optando por abandonar esse regime e partiu para o regime de metas de inflação. Então o grande calcanhar de Aquiles desse modelo foi esse, né? O ponto fraco dele porque, na verdade, você não pode ter recorrentemente saída de dólares no país, ou seja, resultado negativo do balanço de pagamentos, né? Você tem que ter alternância, você pode ter resultados negativos do balanço de pagamentos, mas com momentos de resultado positivo, de forma que isso faça com que você, em contraponto aos momentos que você desfez da reserva, você tenha outros momentos que você acumulou reserva, tá? Então, aí você vai mantendo ali o seu nível de reserva equilibrado, né? Então, mas aí economias como o Brasil, anteriormente México, Rússia, tiveram essa chamada fuga de dólares, chamadas, né, fugas de dólares, e acabaram tendo essas crises cambiais, né, e acabaram abandonando esse regime, né? Então por isso que ele parou de ser utilizado, né? Ok? Por fim, a gente tem o regime de metas monetárias, como eu falei, foi utilizado, até coloquei aqui, né? Ele foi utilizado de julho a setembro só de 94, tá? Iniciozinho ali do Plano Real só. Ele é um modelo à la Friedman, como eu disse, se nos anos 80, nos países centrais, o modelo de Friedman já estava superado, imagine na década de 90 sendo implementado aqui no Brasil. Mas logo isso foi corrigido e aí partiu-se para o regime de metas cambiais, que ainda não era o melhor modelo a ser adotado, tá, gente? Na verdade, o que estava mas estava ainda em gestação, né, sendo aplicado em alguns países,
para ver se dava certo, era o regime de metas de inflação. E aí, por exemplo, como eu disse em outras aulas, o primeiro país a adotar foi a Austrália, depois o Chile, ali no início dos anos 90, e esse país, né, então era muito pouco tempo ainda, e a equipe econômica aí do Plano Real não sentiu confiança de adotar logo de início, né, era muito prematuro, né, então eles preferiram. De início, acabou fazendo do Brasil de novo um laboratório, porque enquanto a gente discutia a hiperinflação nos anos 80, as economias centrais já estavam adotando o modelo de Friedman, aí o modelo já estava dando errado. Aí as economias centrais logo partiram para outros modelos, como o modelo de meta de inflação, sem necessariamente passar por esse modelo aí de regimes cambiais, né? Já países emergentes acabaram, para falar que não foi só um problema do Brasil, né? Como eu já disse, México, Rússia também adotaram o modelo de regimes cambiais, então não foi uma coisa só brasileira, né? Mas enfim, o Brasil acabou experimentando de tudo de novo, né? Primeiro metas monetárias, depois metas cambiais, e por fim chegou em metas de inflação, ok? Então nesse, o BC define a oferta de moeda sem se preocupar com a demanda de moeda do governo. Então, o Banco Central tem que ser bem firme, porque qualquer ação do governo pode aumentar a liquidez da economia ou diminuir, interferindo naquela liquidez que o BC tem como objetivo, né? Então, é bem sensível. E, como eu disse, né, esse tipo de regime já não dava certo, e ainda mais porque o Brasil acabou adotando de início, porque no início do Plano Real a gente ainda tinha um setor bancário bem atrasado em relação ao mundo, né? Falo-se atrasado em termos de utilização de tecnologia, né? Lá naquele início do Banco Central, né? Então, outros países já utilizavam a informática, computadores, né? Os meios de comunicação, né? Que ampliaram isso, né? A utilização da fibra ótica, do satélite, etc. e tal, todos os tipos de tecnologia, e modernizaram ali, né? Também a legislação, né? Em termos do arranjo interno ali das instituições financeiras. O Brasil ainda está bem atrasado em relação a isso. Aí foi durante o Plano Real, então acho que vocês estudaram também em economia brasileira, que foi feito lá também uma política, né, de modernização do mercado bancário, tá? Acabou gerando alguns problemas para o futuro, como por exemplo a concentração muito forte, né? A gente tem aqui no Brasil muito poucos bancos e muitas poucas instituições financeiras de modo geral. Isso atrapalha muito o funcionamento de qualquer política econômica, tá, gente? Mas a gente ainda não foi, a gente é refém mesmo, né? Quando alguns colegas heterodoxos dizem que nós somos refém do mercado financeiro, é nesse sentido, né? Porque, né, quanto aos outros países, como lá nos Estados Unidos você tem mais de 30 mil bancos, instituições financeiras. Aqui no Brasil a gente tem 7 bancos, não é isso? Alguma coisa assim, né? Não sei se eu estou errando os números aqui, mas vocês podem verificar aí, né? Fica aí com uma tarefa aí para vocês, né? Deem uma olhada, né? Acho que a gente acaba sendo muito provinciano e olhando só para o próprio umbigo, esquece de olhar para o mundo, né? Como o mundo funciona. Acho que se a gente olhasse mais para o mundo, a gente teria uma economia melhor, assim, copiasse mais mesmo, visse mais exemplos de fora, né, de como funciona, países que têm uma economia funcionando melhor, né? Então, enfim, para além dessa discussão ortodoxia, heterodoxia, assim que eu vejo, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o que está dando certo e ver se é possível implementar isso no Brasil, né? Então, bom, enfim, mas aí foi esse plano
se eu não me engano, chama ProER, né? Foi de reestruturação do mercado bancário, né? Não só no acesso à tecnologia, né? Mas também de forma institucional, melhorando as suas regras, né? Modernizando as regras, que o Banco Central tem feito até hoje no Brasil, né? Isso é uma constante, né? Então, você vê, recentemente houve uma série de mudanças também ainda no funcionamento, né? Você vê, por exemplo, o mercado de crédito no Brasil como é restrito até hoje, o Banco Central tenta aí dar alguma competição a isso para ver se a taxa de juros, né, do crédito cai no Brasil, mas não cai porque são poucas, o capital tá na mão de poucas instituições financeiras, né, que acabam fixando aí os juros que desejam. E aí está aí uma das fontes da ineficiência aí do Banco Central, também está utilizando a taxa de juros, assim como seria na época utilizar lá a meio de liquidez se os bancos podem multiplicar a moeda, né? Como eu disse em outra aula, e por isso que acabou aí fragilizando aí o regime de metas monetárias, ele não funcionando, tá, gente? Então, o que eu estava falando, de modo geral, a gente tem que pensar para além desses três modelos e sofisticar, ou pegar aqui na linha de meta de inflação e pensar em alguma coisa mais sofisticada, ou na linha de metas cambiais, ou na linha de metas monetárias, e pensar, e não só pensar dentro deles, como sofisticar aqui os instrumentos, né, que são utilizados dentro desses modelos, para ver se melhora a eficácia deles, né? Então, isso que foi, por exemplo, tentado, né, no regime de meta de inflação, na época lá que eu falei do fim do governo Lula para o início do governo Dilma ali, de uma flexibilização, mas que não deu muito certo. Então, de repente, vir para um modelo de metas cambiais e tentar uma utilização de novos instrumentos, né? Enfim, é isso que os macroeconomistas estão debruçados aí atualmente. Então, essa é o ponto, né? Bom, passando aqui para a dominância fiscal, então a dominância fiscal é quando o arranjo de política econômica está estruturado com a política fiscal ativa e a política monetária passiva. Essas são estruturas adotadas quando o objetivo principal da política econômica não é o controle da inflação, mas vamos dizer assim, incentivar a atividade econômica, tá? Vamos colocar assim, né? Tentar elevar a atividade econômica seria o principal. Então não são, eu vou falar aqui, mas não são bem modelos aqui. A gente poderia encaixar aqui talvez os novos keynesianos, mais monetaristas e novoclássicos, com certeza estão lá na dominância monetária, tá, gente? No muito a gente pode falar aqui dos novos keynesianos e aqui, claro, dos keynesianos, pós-keynesianos, tá? De que o principal seria a atividade econômica, tá? A inflação viria em consequência disso. Então, nesse caso, seria a política fiscal a política dominante, tá? E a política monetária deveria atender aos objetivos da política fiscal, ok? E aí o governo deve tributar sem se preocupar com o nível de oferta de moeda na economia. Então, por isso, não precisamos se preocupar tanto com a inflação. Ele está preocupado com o crescimento econômico. E aí, nessa linha da economia, você crescendo, né, tendo atividade econômica, a consequência é de que não haveria inflação. Então, o governo não precisa se preocupar. Então, ele pode tributar sem se preocupar com a atividade econômica. O governo deve emitir dívida, pode emitir dívida sem se preocupar com os resultados sobre a taxa básica de juros, tá, gente? Certo?
Porque aí, na verdade, é o Banco Central que tem que estar preocupado com os resultados do governo e não ao contrário. Certo? E por fim, nesse caso, a moeda não é instrumento de política monetária, ela passa a ser um instrumento de política fiscal, tá bom, gente? Então, só para resumir, eu não vou detalhar muito esse ponto, porque, como vocês sabem, o objetivo dessa disciplina é mostrar o lado ortodoxo da economia. Só botei aqui só para fazer um contraponto, que a heterodoxia ela vai adotar a dominância fiscal em vez da dominância monetária, tá? Mas a gente tem disciplinas dentro do curso que vão mostrar aí o lado heterodoxo, principalmente keynesiano aí da economia, tá bom, gente? E aí a gente vai ficando por aqui e vamos para a próxima aula.